Olá magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje seguiremos falando sobre Black Clover, dessa vez falaremos sobre a grande batalha contra o mestre demoníaco. Na verdade, falaremos sobre os seus poderes. Vamos ver os poderes de Knight, o mestre demoníaco que ensinou pra Asta um pouco mais sobre o demônio Lieb e também sobre os poderes demoníacos. Knight é o maior especialista em demônios que a gente conheceu em Black Clover, então obviamente ele é extremamente poderoso. Vamos falar sobre os seus poderes aqui nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover o Knight surgiu sendo o vice-capitão dos touros, que ninguém sabia que existia, e depois disso ele simplesmente apareceu mostrando ter um poder demoníaco parecido com o do Asta. O garoto da antimagia aparentemente era o único usuário de poder demoníaco de Clover, até que o Knight chegou e mostrou que não. Ele não só era um mestre demoníaco, mas tinha todo o conhecimento sobre os demônios. Inclusive, ele tinha conhecimento sobre o demônio do Asta também. Knight chegou dizendo que o Asta estava usando um poder que vinha de outro mundo, e isso era óbvio pra ele, mas ao mesmo tempo ele não entendia qual a relação do garoto com o seu demônio. Afinal, o demônio da antimagia não escutava Asta, não fazia o que o Asta queria, e basicamente, pra Knight isso era extremamente imperdoável. Knight era alguém que seguia apenas a sua própria linha, e os seus objetivos é a única coisa que ele vê à sua frente. Basicamente, ele quer acabar com a tríade agora, e ele fará qualquer coisa pra isso. Inclusive, ele já disse pro Asta que aquele garoto deve deixar de ser bonzinho. Ele disse pro garoto da antimagia que ele segue o caminho do bem, ele faz o que é certo. E depois disso, Knight ainda diz que nem sempre aqueles que fazem o que é certo são recompensados. Basicamente, isso mostra que ele fez coisas que ele acredita serem erradas e que ele acredita serem ruins pra conseguir o poder que tem atualmente. Inclusive, ele utilizou a cerimônia de submissão pra conseguir os poderes do demônio Guimodeiro. Como a gente sabe, pra um mago conseguir o poder demoníaco é necessário um pacto com o seu demônio. Com Asta, inicialmente ele não precisava, porque o demônio Lieb emprestava o poder da antimagia pra ele. Mas todos os outros que a gente conhece possuem um acordo com o seu demônio. O Dante, o Zenon, a Vanica e também, obviamente, o Knight. E este acordo do Knight foi praticamente além daqueles feitos pela tríade. Knight aparentemente é aquele que tem mais conhecimento sobre os poderes demoníacos, e ele fez um contrato demoníaco sozinho. Ninguém sabe exatamente de onde ele conseguiu o poder do outro mundo, mas Knight era alguém que tinha um extremo conhecimento sobre os poderes do outro mundo, e também, além disso, ele foi alguém capaz de descobrir a cerimônia de submissão. Aparentemente há muitos e muitos anos, milhares de anos, desde que os demônios surgiram no mundo dos magos e depois foram selados, alguns magos passaram a desejar ficar mais poderosos utilizando o poder desses demônios, e basicamente, eles criavam acordos com os demônios e depois disso subjugavam eles usando seu poder. O mago desafiava o demônio e depois, se vencesse, ele conseguiria o poder desse demônio. E a maioria dos magos, na verdade, acabavam sendo derrotados e perdiam seu corpo. Então um demônio era capaz de o possuir completamente, ficando muito mais poderoso, conseguindo uma forma gigantesca, enquanto o esqueleto do mago ficava selado naquela dimensão ou naquele lugar onde acontece a cerimônia. A gente só sabe que o Asta foi levado pra este local pelo Knight, não sabemos exatamente como o Knight descobriu este local, mas de acordo com o que ele falou pro Asta, foi ali que ele executou a sua cerimônia de submissão também. Ou seja, Knight enfrentou o seu demônio, ele enfrentou o Guimodeiro em um certo momento, e assim ele conseguiu derrotar, conseguindo pra si o poder demoníaco dele. Essa cerimônia faz o demônio, quando derrotado, seguir todas as ordens do mago sem ter escolha. Basicamente, ele é obrigado a emprestar o seu poder, e depois disso existe a possibilidade do Knight ter vencido 3 outros demônios. Afinal, ele tinha 4 itens sem nenhuma ligação entre si, e cada item daquele representava um animal diferente. Ele tinha uma pena, uma asa, ele tinha uma garra, ele também tinha uma presa. E a gente não sabe exatamente se esses 4 itens representam apenas o Guimodeiro ou representam 4 demônios diferentes. O que a gente sabe é que o Knight consegue manifestar esses demônios fisicamente quando quiser, e estes demônios, quando surgem com sua forma grande, cada um está com uma máscara que representa o animal daquele item que o Knight guarda em seu colar. Basicamente, de alguma forma ele conseguiu este poder e essas 4 manifestações demoníacas. Não sabemos se todos eles são o Guimodeiro, afinal a gente só viu ele se comunicando com um, ou se o Guimodeiro foi o seu primeiro demônio e ele conseguiu o poder de outros 3. Acontece que o Knight, em todo caso, só usa uma magia demoníaca. Este poder é o poder das sombras, a magia de sombras, e essa não sabemos qual a sua origem, se ela pertence a esse conjunto dos demônios, se ela pertence ao Guimodeiro, mas o que a gente sabe é que ela não pertence ao Knight. Isso foi algo dito por todos que o conhecem no reino de Clover. Quando o Knight voltou, ele logo participou de uma reunião entre os capitães ou vice-capitães, aqueles que estariam representando o seu esquadrão de cavaleiro mágico. Acontece que o Knight chegou de forma misteriosa levando Asta com ele, afinal Asta seria a chave para essa batalha que estava por vir, mas quando ele chegou ali ninguém o reconheceu instantaneamente. Todos ficavam olhando para ele, mas ninguém sabia quem ele era, e ele basicamente chegou atacando os capitães com seus demônios também. Logo depois disso começaram a o reconhecer, e a gente viu o Capitão Jack e também o Julius Novachronos logo de cara notando quem era Knight. Julius então sabe bastante sobre ele, afinal o Knight no passado fazia parte do seu esquadrão, os Cervos Ciano. Como a gente sabe, o Capitão Yami e o William Vengeance trabalhavam juntos no esquadrão do Capitão Julius Novachronos, e também o Knight
em um certo momento fazia parte deste esquadrão e ele era na verdade o parceiro do Capitão Yami, e os dois trabalhavam em dupla sempre. A gente viu inclusive que o Knight era extremamente diferente de quem ele é hoje, ele era extremamente sorridente, e isso nos mostra que aparentemente algo aconteceu no seu passado que fez com que ele mudasse completamente, possivelmente que fez com que ele buscasse aprender mais sobre os demônios. Inclusive, existe a possibilidade da sua família desde o início lidar com estes demônios, e por esse motivo ele saberia mais sobre eles do que qualquer um. Acontece que a gente não sabe exatamente o motivo, mas Knight decidiu se afastar um pouco dos Cavaleiros Mágicos, retornando a eles quando decidiu ir pro Reino de Spades. Ele sozinho decidiu ir para aquele reino, e por esse motivo ele se tornou vice-capitão. Ele disse que o Capitão Yami fez com que ele se tornasse vice-capitão do seu esquadrão, mas basicamente não funciona assim. A gente sabe que obviamente o Yami Sukehiro, se decidiu que o Knight seria o vice-capitão, ele ficaria atrás dele até que ele aceitasse, e realmente aconteceu. O Knight se tornou o vice-capitão dos touros, mas a gente sabe agora que ele fez isso porque ele queria liberdade para poder ir para Spades. Acontece que Julius disse que antes daquele garoto sair de Clover para aquele reino, ele não possuía este poder, ele não possuía o poder demoníaco, ele tinha um poder completamente diferente. E aí, sobre a magia de sombras que o Knight começou a usar, o Capitão Jack disse a mesma coisa, ele disse que a magia de sombras não era o poder do Knight no passado. E aí a resposta do Knight foi completamente surpreendente e um pouco assustadora também. Ele diz em uma certa versão da tradução que aquele cara já não existe mais, e basicamente ele tá dizendo que quem ele era no passado já não existe mais, que ele está completamente diferente, que ele mudou completamente quem ele era. A questão aqui é o seguinte, ele voltou agora com um poder completamente diferente, uma magia demoníaca, uma magia corrompida. E neste ponto a gente viu uma nova transformação surgindo no seu treinamento contra o Asta. Knight sabia que de um jeito ou de outro a batalha contra o demônio Lieb não iria demorar muito. Afinal, basicamente era um mago lutando contra um demônio. Se o mago tivesse poder para vencer o demônio, ele logo faria isso. Se ele não tivesse poder, ele seria rapidamente derrotado. Então, de um jeito ou de outro, ele sabia que aquela batalha acabaria rápida, não duraria 2 dias, longe disso. Acontece que o treinamento verdadeiro seria uma batalha contra ele. E nesse treinamento, basicamente, ele estaria demonstrando mais sobre o seu verdadeiro poder demoníaco, quem ele era de verdade. E Knight, então, neste ponto, ele faz uma união com os seus demônios. Basicamente, ele convoca Gimodeiro, que é o único demônio a sair com uma das máscaras, e depois disso, ele cobre o Knight completamente. E essa transformação possivelmente é a sua forma unida com o Gimodeiro. E ele possivelmente teria 3 outras transformações diferentes também. Knight conseguiria 3 outras formas demoníacas, 3 outros mantos demoníacos para aumentar o seu poder e diferenciar suas técnicas também. Isso eu acredito porque basicamente os chifres que ele ganha nesta forma é igual aos chifres que a gente consegue ver na transformação do Gimodeiro, na máscara do Gimodeiro, quando ele se manifesta na capa do capítulo 266 de Black Clover. Knight então com essa transformação ganha esses chifres e não para por aí também. A gente consegue ver que as garras que ele tem na mão são muito parecidas com as garras que ele tem no seu colar. Isso sendo o segundo item que o vice-capitão dos touros carrega com ele. Então basicamente, o Knight ele deve ter outras formas demoníacas, outros poderes demoníacos que se manifestam conforme ele está utilizando este manto. Ele chamou o Gimodeiro para utilizar este poder e durante suas batalhas ele talvez consiga revezar de poder, trocar o seu modo de lutar, trocar o seu modo de utilizar a sua magia demoníaca, e basicamente ele deve diferenciar suas técnicas e habilidades mudando completamente o demônio que está com ele, que está ao seu lado neste momento. Fora isso, ele ainda tem as técnicas da magia de sombras, que permite que ele se locomova, imobilize os inimigos e até mesmo seja capaz de os mandar para um local diferente. Mas comenta aí embaixo o que vocês esperam sobre os poderes do Knight que estão para serem revelados nos próximos capítulos do mangá de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!